eu vou deixar o Jean explicar, que aí depois eu falo a minha parte. Das consequências ruins de uma taxa de juros Selic alta. Porque como a gente está falando para professores, e também está falando para alunos que estão ouvindo no YouTube, eu acho importante a gente explicar de uma forma simples o que seria a taxa Selic. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, porque eu não venho ao caso, mas a taxa Selic basicamente é quanto o governo paga de juro para você emprestar o dinheiro para ele. Ele utiliza aí a taxa Selic para vários motivos, entre eles controlar a inflação, porque a taxa Selic ela é diretamente ligada à produção. Eu vou fazer esse link entre taxa Selic e produção, para que vocês entendam de uma forma mais simplista. Imagina, o governo ele vai utilizar ele vai aumentar o gasto dele, ele não tenha. Eu vou utilizar o mesmo exemplo de manhã, para não fugir à regra. Vamos supor que o governo chegue nos professores da Lions e nos alunos da Lions e fala o seguinte: a partir de hoje, todos vocês terão uma bolsa Uber. Vocês vão ter Uber de graça para ir para a faculdade e para voltar para a faculdade. Na grande maioria das vezes, o governo não tem dinheiro para fazer essa benevolência. O dinheiro, ele já tem um histórico no Brasil, o governo ele arrecada menos do que ele deve, então ele tem essa diferença. Então, qual uma das formas que ele tem para fazer é estimular e as pessoas emprestem dinheiro para ele poder essa benevolência do Bolsa Uber. Então, ele vai fazer, ele vai aumentar a taxa Selic para deixar um pouco mais atrativa, por exemplo. Então, ele vai lá e põe a taxa Selic, para a gente fazer uma conta mais fácil, a taxa Selic é 10%. Aumentou para 10%. Professora Ivone, ela tem uma fábrica de chinela havaiana. Ela produz chinela havaiana, o pai dela produz chinela havaiana a vida inteira, ela pegou o negócio e continuou produzindo chinela havaiana. E a professora Ivone, ela sabe que se ela investir R$1 milhão por ano na produção de chinela havaiana, ela vai ter uma lucratividade real, depois a todos os trabalhistas, todos os fornecedores, todos os funcionários, todos os impostos, vai sobrar para ela, no final do ano, R$100 mil de lucro. Ou seja, ela investiu R$1 milhão, no final do ano ela pegou R$1 milhão e 100. R$100 mil. Aí vem o Estado, para poder pagar a Bolsa Uber para os alunos e funcionários da Lions, ele aumenta a taxa ali para 10%. A dona Ivone vai ter um problema sério. Qual é o problema dela? Ela vai pensar o seguinte: eu vou arriscar produzir a chinela havaiana, sabendo de todos os riscos que eu posso vir a ter. Não vender toda a minha produção, um funcionário meu quebrar a perna, a indenização, o imposto aumentar, vir um Deus do Olimpo e falar, e está proibido o uso, utilização de chinela havaiana nesse ano vigente no Brasil, e a netada vai lá e proíbe, e ela toma prejuízo, por causa da insegurança jurídica que nós temos. Aí ela vai pensar: eu vou pegar meu R$1 milhão e vou arriscar produzir para ganhar R$100 mil, ou eu vou emprestar o meu dinheiro sem risco nenhum para o Estado, para ganhar os mesmos R$100 mil sem eu fazer absolutamente nada. Todo mundo é racional, vai emprestar esse dinheiro para o Estado, para ganhar o mesmo tanto, sem risco. Nesse momento, todos ganham, entre aspas. Nós, professores da Lions e alunos da Lions, ganhamos o nosso Bolsa Uber. O Estado fez a política populista dele, ficou um bonzinho. Todos nós provavelmente iríamos votar nesse governo, nesse político bondoso, e deu Bolsa Uber para a gente. A professora Ivone, ela ia ganhar o dinheiro dela, os R$100 mil, e ela ia ganhar produzindo. Então, todo mundo ganhou. A única pessoa que perdeu foi toda a sociedade, porque naquele momento a dona Ivone deixou de produzir, a professora Ivone também deixou de arrumar empregos na empresa dela. Muitas pessoas perderam o emprego porque a dona Ivone não vai mais produzir. O caminhoneiro ia trazer a borracha para produzir a chinela havaiana da dona Ivone, também perdeu esse frete.
O Estado também perdeu, a dona Ivone deixou de gerar imposto ao imposto para o Estado. Enfim, toda a sociedade perde nesse sentido. Então, vocês viram o quanto o aumento ou diminuição da taxa Selic é importante na nossa vida cotidiana? Então, quando você vê a partir de hoje, na telejornal, assim, a taxa Selic vai aumentar ou a taxa Selic vai diminuir, ela é muito importante na nossa vida, porque ela detém os rumos que a economia pode vir a tomar. A grosso modo, é o seguinte, maior a taxa Selic, menor a produção, porque o empresário vai preferir emprestar dinheiro para o governo do que produzir. Menor a taxa Selic, o empresário é desestimulado a emprestar esse dinheiro e vai ser forçado a produzir de novo. Então, a produção vai aumentar. O problema é o equilíbrio, né, Felipe? Maior produção, maior consumo, maior dinheiro circulando, mais dinheiro circulando, inflação. Eu vou dar só um tópico sobre inflação aí, de uma forma mais simples, e vou passar para o Felipe terminar de fazer a explicação dele. Inflação é importante vocês entenderem, porque quando a gente fala o que é inflação, todo mundo vai falar, inflação é a perda de valor do dinheiro. Isso é o básico, a perda do valor do dinheiro. Mas é importante você saber, de uma forma simples, como essa inflação ela age, de certa forma, para você ver o quanto a interferência estatal é prejudicial na nossa vida. Vamos fazer um exemplo simples. Imagine que Goiânia tem apenas um supermercado. Só um. Eu sei, é difícil imaginar, mas vamos imaginar que só tem um supermercado e só existam duas profissões. Existam professores e existam políticos. Então, o governo é aumentar o salário dos políticos. Ele tem duas formas de fazer isso. Ou ele imprime dinheiro para poder aumentar o salário dos políticos, ou ele aumenta os impostos da folha salarial dos professores, para com esse aumento da folha do imposto dos professores, ele aumente o salário dos políticos. Ele tem essas duas formas de fazer. Então, vamos analisar as duas formas para a gente ver como o político vai agir na economia. Se ele aumenta o salário dos políticos, aumenta o salário dos políticos, utilizando a renda dos professores, aumentando o imposto dos professores, vai acontecer esse fenômeno. Os professores, eles consomem carne de primeira e também consomem carne de segunda. Só ele consome mais carne de segunda, porque ele é menos que o político, e ele consome um pouco de carne de primeira só em menos quantidade. Então, está ali equilibrado. O político, ele consome mais carne de primeira, porém, ele consome menos carne de segunda, porque ele tem uma renda maior. Quando você aumenta o imposto de um, o que vai acontecer? O político vai consumir mais carne de primeira, porque a renda dele aumentou, e vai consumir menos carne de segunda. Já o professor, ele vai diminuir o consumo de carne de primeira dele e vai aumentar o consumo de carne de segunda. Ou seja, vocês viram o mercado ali estabilizou e um deixou de consumir, o outro assumiu o consumo, estabilizou os preços, normal. Só isso é uma política impopulista, porque os professores vão ficar com raiva do político, porque o político tirou o dinheiro deles. Vamos ver a outra ponta. O governo imprimiu dinheiro, ele inventou dinheiro. Vamos supor que o governo deu um auxílio, sem querer fazer nenhum viés ao auxílio emergencial ainda. Mas vamos supor que o governo deu um auxílio. Ele pegou dinheiro do nada, do Tesouro. E, senhores, toda vez que o governo falar o dinheiro é do Tesouro, vocês podem ficar felizes, ele está fazendo um elogio a vocês. O Tesouro é o pagador de impostos. O Tesouro vem do dinheiro de vocês. Então, falar o dinheiro é do Tesouro, você dá um sorriso, é um elogio para você. Ele está te chamando de Tesouro. Então, vamos supor que ele aumentou, ele inventou dinheiro, ele produziu dinheiro. Se ele produziu dinheiro, o que acontece? O político não consumia mais carne de primeira, ele vai continuar consumindo mais carne de primeira, aumentando seu consumo. O professor não aumentou a renda dele, mas também não diminuiu. Então, ele vai continuar no mesmo perfil de consumo de carne de primeira dele, assim como a de segunda. Um vai aumentar o consumo, o outro vai continuar o consumo igual. O dono do supermercado vai ver um problema, vai falar assim, mas o meu consumo de carne de primeira
aumentou demais, porque tem dinheiro inventado na sociedade. Aí, qual vai ser a política do dono do supermercado quando viu que o consumo de carne de primeira dele aumentou? Ele vai lá e aumenta o preço da carne de primeira. E esse aumentar o consumo da carne de primeira é rápido. Ele vai lá e aumenta rápido. Todo mundo vai sentir. Quando todo mundo sentir, essa carne de primeira aumentou muito, 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 todos vão sair da carne de primeira e vai para a carne de segunda. Quando eles vão para a carne de segunda, o dono do supermercado vai ter a mesma visão. Falar assim, não, a carne de segunda aumentou demais o consumo, eu vou subir a carne de segunda também. A inflação acontece nesse período, porque para aumentar é rápido, para estabilizar é aos poucos. Então, você tem um pico. Então, vocês percebem que a inflação é diretamente ligada a ações governamentais ou diretamente ligada à taxa Selic? Por quê? Esse sentido, se você joga um dinheiro sem lastro na economia, se você imprime dinheiro para aumentar o salário do político, os preços do mercado, eles têm uma variação, e essa variação, ele gera uma inflação. Então, as políticas públicas populistas tomadas, elas atrapalham de uma forma tão grande o encaminhar da economia, e é um processo natural de oferta e de demanda, e vai fazer todo esse desarranjo econômico que nós estamos vendo hoje. Eu me fiz claro, eu tentei usar os exemplos mais simples possíveis para que vocês consigam entender essa relação para o Felipe continuar a explicação dele em relação a isso. Já eu vou abrir para perguntas, viu, gente? Eu estou vendo que tem gente levantando a mão aí, já eu abro. Deixa eu só concluir o raciocínio, Felipe. No mundo ideal, no mundo sem intervenção, como os juros funcionaria? O juro seria medido pela quantidade real de poupança e a quantidade real de investidores. Esses investidores, quando demandam mais dinheiro, lembrando de uma forma bem grosseira que os juros é o preço do dinheiro no futuro, não é um pouco mais complexo, mas para fim didático, vamos colocar assim. Então, a taxa de juros seria equilibrada nesse sentido. Mais investidores demandando mais dinheiro, maior taxa de juros, mais poupadores e menos investidores, menor taxa de juros, e assim ficaria a economia funcionando. No mundo que a gente vive, é um mundo de intervenção governamental, lei de moeda de curso forçado, né? Moeda de curso forçado é aquela que você é obrigado a utilizar para fazer os seus meios de troca. E assim, naturalmente, tudo que tem a ver com o valor do seu dinheiro tem a ver com medidas que o governo vai tomar, incluindo a taxa Selic, incluindo as consequências da inflação, podem culpar diretamente o governo, que todos os dedinhos dele estão lá nessa consequência. E